A gente faz agora destaque internacional para você. Na China, a província de Sichuan vai suspender o controle de natalidade. E até as pessoas que não são casadas poderão ter quantos filhos quiserem. É mudança radical no país, que por décadas permitia apenas uma criança por casal. Bora falar agora com o nosso analista, Lorival Santana, de volta. Ô Lorival, essa, como eu falava, uma medida radical e que vem na esteira de um momento de crise demográfica na China, que deixou aí o mundo em alerta. Não só a China preocupada, mas quando falamos de um país que é um dos principais motores da economia, é uma situação que pode gerar impactos para a economia mundial. Uma vez conversando com o economista Marcos Lisboa, falando sobre o Brasil, ele me disse: o Brasil ficou velho antes de ficar rico, né? Isso está acontecendo agora com a China também. Você falou em mudança radical e, de fato, até 2015 havia a política de um filho só para as pessoas que moravam, os chineses que moravam nas cidades, né? No meio urbano era possível ter até 2 filhos, e se pertencia a minorias, até 3 filhos. Mas aí em 2015 isso foi liberado para 2 filhos nas cidades, né? E agora, essa na província de Sichuan, que é a 5ª província mais populosa da China, essa liberação que atinge também as pessoas que não são casadas, isso realmente é uma mudança brutal, porque o regime chinês, embora não tenha religião, e aliás reprima as religiões, ele é incrivelmente moralista, como acontece com vários regimes comunistas, né? Anti-homossexuais e filhos e famílias fora do casamento. E isso implica também as mulheres terem licença maternidade, receberem assistência médica pré-natal e para o parto também. Tudo isso era proibido em mulheres que não fossem regularmente casadas, né? E depois essa criança que vai estudar possa ir para a escola. Eu tive uma intérprete lá nas muitas vezes que eu fui para a China, em 2008 tive uma intérprete que ela era uma filha ilegal, porque ela era a 3ª filha, os pais tentando ter um filho homem, mas não eram tão machistas a ponto de matar, né, os fetos femininos, então ela era a 3ª filha. Os pais tiveram que se mudar para o interior para poder ter uma segunda filha, não conseguiram ter um menino, aí tiveram ela, e aí ela era ilegal, ela não podia ser registrada na escola normalmente e tal, porque ela não era registrada simplesmente no cartório, porque ela não podia existir por ser a 3ª filha, né? E a população chinesa encolheu pela primeira vez no ano passado, pela primeira vez em 6 décadas, né? E isso tem um peso gigantesco econômico, porque os pais, as pessoas que estão com 30, 40 anos de idade, são pressionados porque têm que cuidar dos seus pais, né, das pessoas que têm 60, 70 anos, porque não existe um bom sistema de previdência social, de aposentadoria na China, e têm que cuidar dos filhos também. Então, são extremamente pressionados por isso e empobrecem por causa dessa necessidade de cuidar de todo mundo. Então, à medida em que essa população envelhece sem um bom sistema de previdência, que a China não criou, então esse fardo sobre as pessoas produtivas só tende a aumentar. E o que eles fazem então? Não vão ter filhos também, porque eles têm que sustentar os pais, que cada vez vivem mais, estão mais velhos, não têm filhos. E aí esse ciclo vicioso se completa, né? Você não tem filhos, não repõe a população, não vai ter jovens para sustentar os mais velhos. Então é um colapso mesmo demográfico que a China está enfrentando, ao lado de outros problemas econômicos, né? Da Covid, que só agora eles abandonaram a Covid-0, aí aquela desaceleração econômica que era resultante da Covid-0, agora é resultante de uma explosão de casos de Covid, que eles estão escondendo, no entanto, né? Enfim, e eles ainda fizeram uma enorme repressão regulatória às grandes empresas de tecnologia. Isso também levou a uma diminuição da atividade econômica. Então, tudo isso está levando a China a se tornar um grande problema econômico, e se é um problema econômico na China, é para o mundo inteiro. É para todo mundo. Obrigada, Lorival. Até já.